boa tarde. Vamos de novo aqui falar um pouquinho sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida de uma forma simplificada. Meu nome é João Ricardo, sou diretor do Laboratório São Paulo e muitas vezes a gente está vivenciando momentos hoje de ansiedade, depressão e me perguntam se é possível diagnosticar essas alterações comportamentais do ponto de vista de exames. Se existem exames para diagnosticar depressão ou ansiedade num nível mais fora do convencional, porque ansiedade todos nós temos, isso é necessário inclusive à vida humana. Mas quando já chega a atrapalhar as nossas atividades, nosso raciocínio lógico, nosso equilíbrio, já é algo realmente de se investigar e procurar um tratamento adequado, porque está afetando sim a nossa saúde. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos um ser integral. Não existe essa desassociação mente e corpo, como a gente está às vezes habituado a fazer. A minha mente altera o meu metabolismo altera a minha mente. Não existe quem manda em quem. Existe que somos um ser único. A mente sou eu, o intestino sou eu, o coração sou eu, tudo faz parte de um conjunto. Aí você me pergunta, quem é mais importante? Eu vou te dar o exemplo de um carro. O que adianta um carro ter um bom motor se não tiver roda? Todos são importantes, não existe um mais. Então, voltando à questão do diagnóstico da depressão ou da ansiedade em nível já de doença, a gente tem que ficar atento às seguintes questões. Podem nem sempre ser um problema psíquico, pode ser um problema metabólico. E isso altera completamente o seu comportamento. Vou citar um exemplo. São 3 pontos fundamentais antes da gente chegar a uma possível conclusão que requer um tratamento psiquiátrico e um acompanhamento de um psicólogo, um psicanalista ou qualquer outro tipo de terapia. Vamos então pegar o primeiro ponto, que é o nível de estresse. O estresse, ele tem um fator bioquímico para a gente analisar, que altera completamente o nosso comportamento, que nos deixa muito ansiosos, que é o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio nosso que, se estiver acima dos limites convencionais, ele pode nos prejudicar em diversos pontos, porque ele ativa a nossa reação de impulsividade de defesa. Então a gente começa a basicamente estar sentindo que está constantemente em ataque e ficamos ansiosos o tempo inteiro. O cortisol, ele é também liberado no organismo toda vez que a gente tem essa sensação de medo, de estresse, de ansiedade, de risco que a gente vive hoje no dia a dia. Então ele vai alterar o nosso comportamento. E tem um outro hormônio que a gente pode estar investigando, que chama ACTH, que é o precursor lá que vai liberar o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio liberado pelas adrenais, que são glândulas que ficam ali perto dos rins, mas ele recebe um comando, as adrenais recebem um comando da hipófise. Então a adenohipófise é quem libera o ACTH, e esse ACTH vai fazer com que haja a liberação do cortisol, como se estivesse enviando um sinal, o organismo está sob estresse. É muito importante o sono higienizador, e a gente, ao medir o ACTH e o cortisol logo no início do dia ao final do dia, no início da noite, a gente vai saber inclusive se a pessoa está tendo um sono reparador, porque a melatonina, ela, quando vai agir a gente em sono profundo, ela diminui o ACTH. Então é uma das funções. A gente pode medir então, de certa forma, através desses 2 exames. Outro ponto importante para o diagnóstico de possível depressão é o funcionamento da glândula tireoide. A glândula tireoide, ela é essencial para o nosso ciclo de funcionamento energético do corpo, é a nossa usina. Dentro de cada célula tem as mitocôndrias, e as mitocôndrias, para funcionar, dependem de sinais da tireoide. A tireoide, ela é basicamente também regulada pelo TSH, que é um hormônio também vindo da hipófise, e na tireoide é produzido 2 hormônios, o T3 e o T4. O T3 é o hormônio ativo, o T3 livre. Só que esse T3 livre, para ele ser ativo e poder gerar energia na nossa célula, propiciando a geração ATP nas mitocôndrias, e uma mitocôndria saudável,
é importante que haja ferro no organismo. Então a gente tem que medir se esse T3 livre, primeiro, está tendo nível adequado de TSH, segundo, se o T3 livre está convertendo em T3 reverso, que é um T3 inerte, para efeito de gerar energia. Pelo contrário, ele existe para poder evitar que a gente gaste energia, bem como se a gente tem níveis adequados de ferro no organismo, e o exame que mede isso é a ferritina, porque se não tiver ferro não vai adiantar, você vai medir, está tudo ok, mas não está sendo aproveitado pelas mitocôndrias. E aí um estado de hipotiroidismo. Hipotiroidismo causa uma sensação de letargia, depressão, desânimo, mal-estar, fraqueza, falta de energia geral, sintomas típicos da depressão. Como o hipertiroidismo causa um excesso de ansiedade, perda de peso, tá ligado o tempo inteiro, estresse. Então, são duas situações extremas que podem identificar também se a situação de depressão ou de ansiedade não é por um problema tireoidiano. Depois nós vamos até o intestino. O intestino, ele produz 90% da nossa serotonina. A serotonina é o hormônio responsável por fazer a ligação entre um neurônio e outro, que a gente chama de sinapse. Então ele é um hormônio fundamental para que a gente, inclusive, tenha a sensação de bem-estar, de tranquilidade, de equilíbrio. Ele é chamado hormônio da felicidade. E a gente não estiver produzindo adequadamente a serotonina, porque muitas vezes o intestino está com desbiose, que é um desequilíbrio das bactérias do intestino, ou a gente está com inflamação crônica, ou a gente está com um problema que chama leak gut, que é uma permeabilidade do intestino, porque o intestino ele é uma barreira para que entre nutrientes no organismo, mas que não entre toxinas. Se a gente está com essa barreira, o intestino inflamado, uma alimentação inadequada, baseada em açúcares e alimentos inflamatórios, como carboidratos simples, óleos vegetais, etc., a gente está prejudicando o intestino, que também cuida do sistema imune, mas mais importante, ele vai gerar um ácido que chama ácido quinolínico, que é extremamente neurotóxico, e também o triptofano, que é o precursor, a substância precursora da serotonina, que depois virá 5-HTP e depois serotonina, ele, junto com o magnésio, então é importante medir o magnésio, e as vitaminas do complexo B, também é importante ter elas para fazer essa conversão. Se isso estiver inadequado, ele vai gerar a triptanina, que também é outro composto extremamente neurotóxico, dá dores de cabeça, dá de alterações comportamentais. Então a gente tem que identificar a saúde intestinal através de um exame de níveis de inflamação crônica ou subclínica. Às vezes você não tem sintoma nenhum, você está com uma inflamação subclínica crônica, que é a grave, porque é persistente, sem você estar com os sinais. Então, o intestino alterado também vai levar, e a gente vai medir através da produção de um ácido específico na urina, se está tendo essa conversão do triptofano em triptazina ou em ácido quinolínico. Bom, fechado isso, a gente aí vai ter um diagnóstico de estresse, de inflamação, de função tireoidiana e, para concluir, as funções dos hormônios sexuais. Se a mulher tiver, por exemplo, com excesso de estradiol, ou o homem também, ou inverso, com baixa de testosterona, tanto o homem quanto a mulher, no caso da mulher ainda, com níveis inadequados de progesterona, a progesterona tem uma função fundamental para o equilíbrio cognitivo. Se esses hormônios estiverem alterados, vai dar sintomas típicos de depressão, letargia, desânimo, falta de libido, falta de vontade de fazer as coisas, falta de energia. Então a gente arremata com esses 4 itens: hormônios sexuais, inflamação intestinal, função tireoidiana e nível de estresse. Arrematado isso e adequados os parâmetros, se ainda assim persistirem os sinais de depressão, aí realmente é um fator que tem que entrar com uma medicação psiquiátrica, um acompanhamento de uma
psicoterapia ou qualquer outra forma de terapia, comportamental cognitivo, positivista, behaviorista, etc. Mas antes da gente chegar a essa conclusão, é possível sim a gente saber se não há funções metabólicas alteradas. Às vezes a depressão não é coisa da sua cabeça, ok? É isso aí, estou à disposição.